Cara, pô, e era uma época também de muita conexão, né, cara? Eu me lembro que essa- quando fala assim, né, de movimento de unidade e tudo mais, eu me lembro que era sair de uma igreja, todo mundo andar junto até outra. É, Não É era? Ou verdade. até comer uma pizza, até comer. Era uma movimentação muito, muito grande, assim, É né? verdade. De gentes. Então, é, cara, como é que foi, assim, né? Essa época de conexões, né? Que palavras Deus deu pra vocês, né? Nessa época, assim. Eu acredito que devam ter coisas até hoje, né? Que o Senhor É marcou verdade. vocês. É verdade. fala, amor. Nossa, é tanta coisa, cara. De verdade. Eu, assim, o pastor Alexandre, cara, foi um cara que ele norteou muito a nossa vida, né? Nosso relacionamento era muito coberto por ele, né? Ele dava muitas diretivas pra gente. Então, muitas palavras, a gente ainda caminha sobre coisas que a gente ouviu dele, né? Então, uma das coisas que mais marcou, a gente havia muito temor. Eu tenho até temor em dizer isso, mas eu acho que naquela época era se pregado muita santidade, né? Né, amor? Muito. Falava-se muito em santidade. Eu lembro que a gente ouvia tanto isso que a nossa aliança tinha escrito Santidade. santidade ao Senhor. E essa para mim foi a palavra que norteou a nossa vida até hoje, sabe? Foi uma palavra da época que respaldou a gente até hoje. Eu acho que aquela época foi muito marcada por temor a Deus, por santidade ao Senhor. Eu acho que, como você fala de o que norteou até hoje, eu acho que, como a gente voltou meio que pro início da conversa, de tipo, as pessoas querem tudo a jato. Então o cara começou a ministrar, o cara casou, o cara arrumou um emprego, então ele acha que ele já vai voar 6 meses depois. E isso norteou muito a gente nesse sentido, né? Quando eu cheguei lá, que ele falou que não precisava de um baterista, a questão ali, depois eu fui entender que não era um músico, não é que eu não precise de um músico. Eu voltei a tocar depois lá e tudo mais. Mas é que ele precisava, né? Eu acho que era Deus falando através dele assim: eu preciso de um homem, de um cara que entenda a minha palavra, que entenda o meu reino. Porque falar de música, tocar bem, tem um monte por aí. Mas entender isso, casar debaixo desse propósito, então isso seria diferente. Eu fui tocar na igreja dela com um cantor de uma grande rádio aí, toquei lá por 2 horas, falou de quase conhecer. Ela tava lá, assistiu tudo e não. Depois a gente namorando, eu falei: lembra que eu toquei lá? Ela: era você na bateria? Não lembro. Teve um outro, né, um evento no Meia que ela foi Casamento. ministrar com uma banda e eu fui ministrar com esse mesmo cantor. Verdade. Ela era antes da gente. Ela acabou de ministrar, ela desceu a escada do palco e a gente subiu. Isso 2 anos, um ano e pouco antes da gente se conhecer. E eu passei, eu lembro que o cantor falou: ó, minha filha, Falou comigo. muito boa a sua ministração, poxa, gostei, você é uma pessoa de Deus. Todo mundo, os músicos, um apertou a mão do outro, todo mundo passou um pelo outro. E a gente apertou a mão do outro, provavelmente, e a gente não lembrava. A gente não se conheceu. E a terceira vez foi o casamento. Que essa mesma amiga tava lá, com ela e com uma outra amiga, me apresentou outra amiga e não me apresentou ela. É mole, muita coincidência. Então isso norteia a gente até hoje nesse sentido. Do que é ser igreja, Daniel. Eu acho que quando você fala que a gente saía junto, a gente entende isso. Por isso que hoje a gente entende assim, pô, não é um desafio, não é uma desavença, não é um problema, não é ministrar hoje ou amanhã. É ser igreja. A gente entendeu isso lá atrás, quando ele nem era pastor. Sim. E a gente tem muitos ministros aí, a gente tem pastores de igrejas pequenas e grandes no Rio de Janeiro e fora do Rio, que tava na salinha com a gente ali e falava: cara, dá uma palavra aí pra nós. E ele, né, ficava assim: pô, meu irmão, vocês têm que ter santidade e tal. E começava a ministrar e a gente caía ali, chorava e tal. Aí tinha aquelas 72 horas de adoração, né? A gente vai até fazer aqui o 12 horas, dia 7. E a gente tinha numa igreja próxima da gente, lá na comunidade de Honório, né? A Yara fazia muito. Cara. Cara, a gente pegava os horários que ninguém queria. Manda a grade. De 2 às 4. É nosso. Só que a gente já tava junto desde as 8 da noite. Comendo, conversando, falando de Deus. Meia-noite, vamos pra lá? Vamos. E aquele bonde todo andando junto pela rua. Até chegar lá. E tipo, 3 bateras. 2 bateras. Quem vai ser? Ah, vai você, vai você. Então isso era muito gostoso. Isso gerou na gente até hoje. O que é o ministrar? O que é ser igreja? O que é ter a sua vida embasada? Quando a gente toca, quando ela canta,
A gente não tá fazendo uma apresentação. A gente está, de fato, ministrando e colocando essa vida que está por trás. Tudo isso que está por trás. Então, eu acho que isso traz um peso maior, tanto de responsabilidade para nós, quanto do que a gente vai passar em Deus, quando está no altar ou fora dele também. Cara, isso é muito importante, né, cara? Esses princípios que não podem ser negociados, né? Eu me lembro também de palavras muito... na época falava-se muito de um preparo, né? Porque o noivo estava vindo. Então era assim, uma geração que prepararia a noiva, né? Então era uma época, cara, que muito girava em torno do noivo, da noiva, né? Desse encontro que é a vinda de Cristo, né? Cara, e quando isso está evidente, você não tem como negociar santidade. Poxa, coisas fundamentais. Eu acho que hoje as igrejas cresceram, são maiores e é muito bacana você ver maiores movimentos de oração. Sim. Sabe, cara, eu vejo a sala de oração aqui, né, funcionando. Por mais que não esteja todo mundo na igreja, mas, pô, tem ali sempre uma galerinha. Existe esse lugar, né? Existe esse lugar. Eu sou muito feliz em ser parte de uma igreja que tem a oração como mola propulsora, entendeu? É verdade. Fundamental. E a gente aprendeu isso lá atrás, né? E manter isso aqui é o grande desafio. Então eu acho que a gente já ouviu isso aqui várias vezes, tanto em palavras ou em aulas, de tipo, o que foi gerado lá atrás, o que foi feito para que outros chegassem até aqui. Isso foi fundamental. Isso foi fundamental. Não, esse tempo que a gente teve. E vão haver outras gerações, né, cara? Eu acho que o mais importante hoje é que as gerações, as crianças que estão vindo, adolescentes, né, também tenham esse tipo de encontro, né? É verdade. Eu me lembro, quando fala sobre essa época, de um evento, de um retiro que teve de crianças, e um pastor foi começar a ministrar e teve um derramamento sobrenatural e ver o pessoal que tava jogando bola, falando de videogame, as criancinhas, cara, sendo batizado pelo Espírito Santo. Cara, eu oro porque cara, eu vi uma mensagem essa semana passada, falando disso assim: o Rio de Janeiro passou por tanto problema que os céus devem um avivamento para essa cidade. Nossa, isso é forte, isso é verdadeiro, sabe? E eu acredito, cara, que quando a gente começar vendo crianças orando, sabe, jovens junto, famílias assim, sabe, com essa identidade, nós vamos começar a chegar muito perto desse avivamento, entendeu? Verdade. Eu acho que foi uma geração lá atrás, foi marcada por temor e santidade, sabe? Ouvia-se falar muito em espírito de súplica e arrependimento, né? Eu acho que Deus está trazendo isso para esses dias. E aí então, né, nós teremos aquilo que o Senhor sempre quis de nós, que é esse tempo onde todo mundo é abraçado por essa causa única, que é uma adoração genuína, uma comunhão verdadeira, né? Porque a adoração promove isso, né? Sim, com certeza. Cara, a adoração promove isso. E a santidade levou a santidade, assim, a própria palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. À medida que a gente mais se aprofundou na santidade, foi à medida que a gente mais viu o Senhor. E eu costumo dizer que a adoração é uma resposta que nós damos àquilo que nós vemos. Então, quando eu vejo, eu adoro. Quando eu adoro, eu me conecto com Ele. Então, isso é o que norteou a gente, é o que norteia a gente e é o que vai nos nortear para frente. Sempre nesse contexto de você ver o Senhor, saber o que Ele está fazendo, o que Ele quer para você naquele momento, naquela hora. Assim você consegue resolver toda a tua vida, todo o resto, o entorno. Mas à medida que você tem essa vida de santidade, de súplica, de busca, então você começa a dar uma resposta ao Senhor para aquilo ali. E aí você começa a ter não só esses movimentos que a gente teve no passado, mas eu creio que a gente tem começado ou tentando viver isso novamente, no sentido de passar para as próximas gerações, né?